Deus é o Espírito Santo. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, que foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos nele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Vemos até aqui. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra que lemos, veja que o livro de Atos dos Apóstolos narra uma passagem em que um diácono chamado Felipe havia sido constituído há pouco tempo, porque os apóstolos, pregando a palavra, levando o Evangelho aos corações, e eles perceberam que havia se criando uma necessidade muito grande em relação às viúvas, os pobres, e eles buscando uma guia de Deus, porque bem-aventurado é aquele que em tudo que vai realizar busca uma guia de Deus. Porque na nossa maneira de decidir, na nossa maneira de avaliar os nossos cálculos, na nossa matemática, às vezes nós podemos incorrer em algum engano, a nossa mente é falha, e a palavra diz que até o nosso coração às vezes se torna enganoso, dependendo da direção que ele está. Mas Deus ele não erra, irmãos. A palavra diz que não há ele dúvida, falha ou sombra de variação. Todo o desejo de Deus é perfeito, e toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se partirmos da ideia de um Deus que professamos e que Ele mesmo disse que nos amou antes da fundação do mundo, e antes que tudo fosse criado, Ele já nos conhecia. Glória ao nome santo do Senhor. E mesmo quando Ele cria, irmãos, o jardim do Éden e a perfeição que havia naquele jardim, Ele já sabia que o homem e a mulher negariam o seu nome. Porque Deus, irmãos, Ele é atemporal. O futuro Ele já viu. Ele já viu o fim de todas as coisas. Ele já sabe aqueles que serão salvos. Não por falta de oportunidade. Não que Deus escolhe, não. O sangue de Cristo foi derramado para toda a humanidade. Mas como nós lemos essa palavra, infelizmente alguns pisaram no seu sangue. Não deram valor à pregação. Não aceitaram o convite, o conselho
Glória é o nome do Senhor. E Felipe, irmãos, aleluia, ele foi, aleluia, direcionado pelo Espírito Santo. E quando ele passava ali um homem, irmãos, numa carruagem, o eunuco, aleluia, da rainha de Candace, ali da Etiópia. E ele estava lendo exatamente 53 de Isaías. E o Senhor falou: se aproxima desse homem, porque eu tenho uma obra para fazer nesse coração. Irmão, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem uma obra, um plano a ser realizado, nada pode frustrar o Senhor de Deus. Ele promete, ele cumpre, e nada pode ofuscar o brilho. E Felipe mais que depressa, entende tudo que lês? E aquele homem foi humilde, irmãos, porque tem momentos na nossa vida que nós temos, ou em todo momento da vida, temos que ter humildade, reconhecer os nossos erros, olhar para como nós estamos direcionando a nossa vida e suplicando a Deus misericórdia, dizer: Senhor, mais uma vez eu não fui perfeito, mais uma vez eu tentei acertar, mas errei, achei que estava na direção certa, mas agora percebo que os meus passos foram precipitados. Irmão, tem momento que nós temos que voltar para trás. E como Deus dá para o Senhor pregar, sempre tem momento que tem que engatar uma ré. Voltar para trás, reconhecer os nossos erros, pedir perdão se for preciso, mas nunca perdermos a nossa sinceridade. É isso que nos torna dignos de ter a condição de estar aqui e as nossas orações não serem impedidas, irmão. Porque toda oração que é levada a Deus com sinceridade, o Senhor não despreza. Vocês sabem, irmãos, que até as lágrimas que caem no nosso rosto, elas não caem no chão. Porque as lágrimas da sinceridade, elas não caem no chão. Elas são colhidas numa taça e o Deus é derramada sobre a nossa cabeça em forma da recompensa do sofrimento. Porque infeliz é aquele que sofre no mundo, porque não tem Deus. Mas todo o sofrimento que nós passamos, tendo Deus como a nossa companhia, nesse sofrimento existe uma lição a ser aprendida. Ainda que chorando, mas Deus está aperfeiçoando a nossa alma. Ainda que gemendo, alguma coisa dentro de nós está sendo consertada pela força da palavra. Porque uma coisa que nós temos que saber: Deus não está preocupado com o ser exterior, com a nossa carne, não. Essa carne vai se desfazer pelo tempo. Mas a palavra diz, irmão, que o homem interior, ao contrário, ele vai se renovando a cada dia. E sabe como é que renovamos a nossa alma e fazemos o nosso espírito brilhar diante de Deus? É buscando as suas virtudes, é buscando os seus dons, é buscando o aperfeiçoamento das nossas obras e entendendo, irmãos, que a cada dia nós temos que nos tornar mais parecidos com Jesus. Aquele eunuco foi humilde. E ele poderia não ter sido, porque ele era um homem de grande posição, irmãos, ali na Etiópia. Ele poderia dizer assim: não, eu mesmo não vou dar conta, eu resolvo. Porque muitas das vezes, irmãos, o primeiro ato para nós sermos curados de alguma coisa é reconhecer que está em nós a enfermidade. Ali, se nós não reconhecermos que a enfermidade está em nós, nunca vamos procurar ajuda. E não estamos falando aqui de uma ajuda humana, porque tem coisas que só o Senhor pode fazer, tem feridas que só Ele pode curar. E se você não buscar ajuda aqui hoje, essa palavra já manda te pregar, essa palavra tem poder de curar as suas feridas, de te libertar, aleluia, de te dar condição de sair daqui muito melhor da maneira como você foi nessa noite. Foi humilde, aleluia, irmãos, a humildade vai adiante da honra. Mas outra parte diz que a arrogância, o orgulho, tudo isso precede a ruína e a queda. Glória